seus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 8 e 9. Segundo Timóteo 3, verso 8 e 9. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o desvario, como também foi o daqueles. Nosso Pai Celestial, pedimos ao Senhor que nesta hora nos ajude mais um pouquinho, enquanto lemos alguns parágrafos da mensagem. Dá-nos Tua graça, dá-nos Tuas bênçãos espirituais, enquanto estamos em torno da Tua palavra, Senhor. Em Teu nome te pedimos. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar? Vamos falar um pouquinho, meus irmãos, sobre o personificador na região dos perdidos. Amém? Amém. E vamos começar com, como o irmão Brana mesmo diz, com uma parábola, com um acontecimento que houve no ministério do profeta irmão Brana. Amém? Na mensagem Demonologia, Estado Religioso, vou ler uns quantos parágrafos para podermos chegar lá, certo, meus irmãos? Mas não será cansativo porque é uma história muito boa. Do parágrafo 151 em diante, do Estado Religioso, irmão Brana vai dar um testemunho da cura de um menino, certo? Que saiu na revista Seleções do Reader's Digest, esta revista famosa que percorre o mundo. 151. Agora, nas seleções do Reader's Digest, está escrito lá em cima: eu estava de pé lá fora, nós tínhamos 2.700 pessoas esperando para receber a oração de pé lá fora. Vocês leram o artigo? E um homem veio do Canadá e ele tinha um garotinho a qual havia estado no Mayos e no Johns Hopkins uma séria enfermidade no cérebro, a qual contraía suas mãozinhas assim e contraía suas pernas por cima delas. E eles disseram: não há mesmo uma operação ou nada que possa ser feito. Agora, meus irmãos, essas clínicas Mayos e Johns Hopkins, famosa clínica dos Estados Unidos, poderosa no diagnóstico, na cura de pessoas enfermas, e eles desenganaram este menininho que veio do Canadá com seu pai. 152. Então ele o levou de volta para o Canadá. Ele disse: eu não estou derrotado ainda. Vocês têm a edição de novembro das seleções do Reader's Digest? E é chamado O Milagre de Donnie Morton. Então ele disse que o homem disse: eu não estou derrotado ainda, porque eu conheço um curador de fé chamado William Brana, que fez com que 2 de meus amigos que eram surdos, mudos, ouvissem e falassem. E eles telefonaram para tentar encontrar onde eu estava, ainda na América. E eu estava lá na Costa Mesa, Califórnia. E se o artigo, quando vocês lerem, preparem-se para chorar. Isto simplesmente quebrará o seu coração. Como ele passou através de massa de neve e tudo mais com aquela criança. Ele disse: seja corajoso, Donnie. Disse: nós não estamos fracassados. E aquele menininho nem mesmo podia sorrir. Dificilmente, ele estava tão aflito, disse: não estamos fracassados, nós vamos pedir a Deus, nós vamos ao profeta
profeta de Deus e vamos lhe pedir. Então eles vieram através da neve, certo, meus irmãos? Estão vindo do Canadá, descendo para os Estados Unidos e indo em direção ao oeste, onde o irmão Branham estava, na Califórnia. Aquele pai com seu menininho debilitado, com suas mãos e pernas desfiguradas, contraídas. Então eles vieram através da neve, finalmente chegaram lá embaixo. E sua mãe estava vindo com eles, e eles não tinham dinheiro suficiente para virem de avião. Então eles mandaram sua mãe de volta, e o menino e o pai tiveram de vir de ônibus. E como eles rodaram todo o caminho desde Winnipeg, Canadá, até Costa Mesa, Califórnia, e eles chegaram lá, quebrados, e o pai conta como ele tinha que trocar as pequenas fraldas nele, e o pequeno menino com cerca de 7 ou 8 anos de idade, completamente inútil, e como ele estava, não tinha chance para comer, nem nada, e disse que seu pequeno garoto podia somente ouvi-lo falar, e ele podia dizer a maneira que seus olhos pareciam que ele estava tentando sorrir, vocês sabem. E sabem que ele lhe falava de diferentes vistas que ele veria na América. E quando eles chegaram na Califórnia, eles disseram ao auxiliar de viagem o que eles tinham vindo ver. Certo? E ele disse, veio ver um divino o quê? E um grande ponto de interrogação. Naturalmente, vocês podem imaginar o que a América disse a respeito disso, você vê? Bem, isso nós somos tão inteligentes, nós sabemos tudo, vocês sabem, não há necessidade de dizermos nada, nós temos tudo isso escrito, bem? Então, de qualquer maneira, o jornal apanhou um carro e o enviou para lá, e ele disse, quando eles chegaram na fila onde ela estava, disse, 2.700 pessoas estavam esperando para receber oração, mas disseram, quando eles viram aquele deformado menino de pouca aparência e aquele pobre pai com seu boné e seu casaco esfarrapado, disse que todos simplesmente deram um passo para o lado e deram seus lugares. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? A dificuldade daquele homem chegar naquele lugar com aquele menininho desenganado pela Clínica Smiles. E quando chega, tem 2.700 pessoas na frente. Mas quando viram a dificuldade, o problema, começaram a dar seus lugares àquele homem. E finalmente aquele homem chegou diante da plataforma. O pai começou a chegar na plataforma, na frente do povo. Billy lhe pediu sua ficha de oração. Ele não tinha nenhuma. Disse, então sinto muito, Senhor, você tem que esperar. E vocês sabem que era organizado desta maneira. Você tinha que ir com antecedência e pegar uma ficha de oração para poder entrar na fila de oração. Isso não significava que somente aqueles que tinham fichas de oração é que eram curados. Não. Muitos sem ficha de oração eram curados. Ao ver Deus operar na oração, no discernimento do ministério do irmão Branham quando estava na plataforma. Então ele não tinha uma ficha de oração. E Billy disse, sinto muito, Senhor. Ele disse, está bem, eu esperarei. Então eu simplesmente esperarei pela minha vez, como os outros, disse. Eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Então eu estava falando com alguém e aconteceu de eu ouvir isso. Eu vi aquele pai ir embora e eu disse, qual foi o problema? Ele disse, ele não tinha ficha de oração. E algo me disse, chame-o de volta. Então eu disse, traga-o aqui. O pai subiu e as lágrimas rolando por sua face. Precisava de se barbear. E ele subiu e aqui está o que as seleções do Riders Digits disse. Sabe o que é isso, meus? Seleções Riders Digits é aquela revistinha pequenininha, quadradinha, que roda o mundo. Que ainda existe até hoje. E saiu este artigo lá, o milagre de Donnie Morton, o nome do menino. Vem.
E o pai subiu na plataforma com o menino e as lágrimas rolavam por sua face. E irmão Branham imediatamente, eu não fiz nenhuma pergunta, mas olhei diretamente na face da criança e disse de onde a criança era, que ela havia estado na clínica Maios e tudo a respeito do que havia errado com ele, quão enfermo havia estado ele e tudo mais. Certo, meus irmãos? Um grande dom genuíno enviado da parte de Deus. O ministério do Filho do Homem. O que ele fez lá atrás, quando ele veio em Jesus Cristo, ele estava suposto a repetir novamente quando os dias estivessem como os dias de Ló, quando estivesse como Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé, casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, perversão. Ele prometeu que outra vez estaria na terra. E você vê o discernimento, como Jesus soube da mulher no poço que ela tivera 5 maridos e o que ela estava vivendo não era o seu marido. Como ele podia saber aquelas coisas? Um genuíno dom enviado da parte de Deus. Como Jesus poderia saber quem era Pedro sem nunca ter visto antes, saber o nome de seu pai? Como pode, pois, Jesus saber onde Natanael estava orando debaixo de uma figueira a cerca de 20 e tantos quilômetros de onde ele estava? Deus, certo? O ministério do Filho do Homem. Mas, meus irmãos, isso foi demais. O rapaz queria saber agora, o pai começou a chorar e começou a sair, disse que começou a sair fora da plataforma, e ele voltou-se e disse: isso é correto, Senhor, nós viemos do Canadá, realmente ele tem este problema cerebral, e realmente foi desenganado. E ele disse: mas meu menino viverá? Eu disse: isso eu não posso dizer. Eu disse: só um momento, eu vi uma visão aparecer. Eu disse: você não vai crer nisto, porque os Maios e os Hopkins ambos disseram que aquela operação não poderia ser realizada naquele cérebro. Mas eu lhe digo o que fazer. Você amanhã, você simplesmente siga em frente com este menino. Dentro dos próximos 3 dias, você irá encontrar uma mulher de cabelos pretos na rua, e a mulher irá te perguntar qual é o problema com este menino. Então ela te falará de algum pequeno médico do interior aí fora, o qual pode executar aquela operação. E você não crerá nisso, porque aqueles Maios desenganaram isto e disseram que isso é impossível de ser feito. Mas esta é a única chance que seu menino tem. Através do poder de Deus e a misericórdia de Deus naquela operação. Agora, se você crê que eu sou o seu profeta, vai e faça como eu lhe digo. 2 dias ou mais haviam passado, e ele estava descendo a rua um dia, e uma senhora veio e disse: qual é o problema com o seu menino? Disse: ele tem uma enfermidade no cérebro, e ele estava andando e respondendo assim, e bem, eles pensaram que isto era excessivamente sem valor, vocês sabem. Então ele disse que logo, em poucos minutos, algo tomou lugar. Ela disse: Senhor, eu conheço alguém que pode fazer esta operação. E ele disse: Senhora, olha, os irmãos Maio deram isto por entregue, disseram que isso não pode ser feito. Disse: um homem aqui em cima estava orando por ele, chamado irmão Branham, disse, ele fez uma oração para o menino, ele disse: espere um momento, cabelos pretos, usando casaco cinza, e disse: é ela. Sério, meus irmãos? Disse: onde está este médico? E ela lhe disse e o levou lá em cima, e o médico
fez a operação e o menino ficou bom. É para glorificar a Deus, é para louvar a Deus, é para estar satisfeito com Deus que fala e acontece. Mas a coisa é, meus irmãos, que quando Deus faz uma coisa, sempre tem alguém para copiar aquilo que Deus fez, para poder desacreditar a obra de Deus. Vocês entendem? Quando Moisés chegou no Egito para libertar o povo de Israel do Egito, e Moisés veio com 2 sinais, pense bem, jogar uma vara no chão e aquele pedaço de pau se transformava numa serpente. Logo, o que aconteceu? Quando Moisés achava que ele era o único, vieram outros homens e fizeram a mesma coisa. Certo, meus irmãos? Agora, quando Deus usou o seu dom no profeta William Branham e começou a pôr a mão na mão do enfermo e sua mão mudava de cor, ele sabia qual era a enfermidade no organismo da pessoa. E Deus disse para o irmão Branham não falar para ninguém como era aquilo. E os ministros começaram a rodear o irmão Branham e questionando como era aquilo. O irmão Branham falou, e logo todas as demais igrejas também tinham aqueles homens com o sinal na mão. Certo? E no discernimento, virá o tempo quando você saberá os corações das pessoas, os pensamentos dos corações das pessoas. Foi a segunda etapa do ministério do profeta William Branham, quando as pessoas estavam vindo e irmão Branham sabia coisas até da infância daquela pessoa, coisas que aquelas pessoas não tinham dito a ninguém. Deus revelava ao irmão Branham um dom genuíno mandado da parte de Deus. É um sinal messiânico, na verdade. O povo tem que entender que é um sinal messiânico. E aquela mulher no poço sabia, quando o Messias vier, ele fará estas coisas que tu estás me dizendo. Como você sabe que eu tive 5 maridos e o que eu vivo não é meu marido? Se eu sou o que falo contigo. O povo deveria crer simplesmente por ver estes sinais. Oh, meus irmãos, agora, isso foi bom. Irmão Branham soube de onde vinha o menininho, sua doença, sua enfermidade, sua dificuldade, o seu desenganar. Disse o que aconteceria depois, que vários dias encontraria aquela mulher com aquele casaco cinza, de cabelo preto, e ela diria de um médico no interior que poderia fazer aquela operação. E tudo aconteceu da maneira como foi antevisto e previsto. Certo, meus irmãos? Vamos agora ver o que acontece depois. 172, estado religioso. Agora, a coisa estranha a respeito disto, cerca de 2 semanas após aquela, 2 semanas antes daquela, ou 3 nas seleções do Reader's Digest, talvez um mês depois que saiu o artigo do irmão Branham contando sobre o milagre de Donnie Morton, como aconteceram aquelas coisas, um mês depois saiu o artigo sobre a senhorita Peppers. Agora, ela é uma feiticeira ou uma médium genuína? Agora, há o verdadeiro e há alguém personificando, certo? Ela era simplesmente uma comum dona de casa, e ela entrou em êxtase um dia, enquanto no sofrimento, ela começou a falar com a morte. E eles tiveram aquela mulher ao redor do mundo inteiro, e em todos os lugares, eles a levaram para a Inglaterra, trocavam muitas vezes sua roupa, e olhavam se lá havia alguma fraude, coisas, e chegavam lá e disfarçavam alguém com uma máscara em sua face, um grego,
e falavam que ele era um inglês, e ela lhe falava tudo a respeito dele, e ele queria chamar um de seus sócios mortos. Agora o que nós vamos falar? O personificador na região dos perdidos. Há um verdadeiro, mas há um personificador. E irmão Branham diz que o personificador, ele não pode vir antes do verdadeiro. O personificador, ele tem que vir depois, porque ele tem que copiar. Você não pode ter uma nota de R$3 falsa, porque ainda não existe a verdadeira. Jesus disse: nos últimos dias surgirão falsos profetas. Nos últimos dias, porque era nos últimos dias que viria o verdadeiro profeta. Não foi no princípio dos dias, nos dias do meio, mas foi exatamente depois da 7ª era da igreja que viriam os falsos cristos. Surgirão falsos cristos, e a palavra Cristo quer dizer o ungido. Viriam falsos ungidos, porque o verdadeiro estaria na terra. Porque temos notas de 10, de R$20 falsa, porque a verdadeira apareceu. Certo, meus irmãos? Hoje o povo já não é enganado mais com a nota lá do passado, com a nota luterana, com uma nota wesleyana, com uma nota do cruzado novo. O povo é enganado hoje com a nota real do dia, a nota falsa do dia. Mas quando? Depois que o verdadeiro aparece. Irmão Branham fala na mensagem Eu Vi, mas agora vejo, 188, eles viriam nestes últimos dias, personificadores, aquelas denominações religiosas, quando algo começou, quem começou primeiro? Moisés ou eles? Se eles tivessem começado primeiro, Moisés seria o imitador. Se irmão Branham, se as denominações tivessem aqueles sinais antes de irmão Branham tê-los, irmão Branham seria o imitador. Mas tem uma coisa, meus irmãos, eles não conseguem ficar ao lado da palavra, ao lado da verdade, ao lado do real, genuíno, ao lado do verdadeiro, porque eles não foram preordenados para aquilo, predestinados para aquilo. Porque Janes e Jambres não puderam se colocar ao lado de Moisés, porque eles não foram predestinados a sair do Egito. É assim, porque aqueles ministros começaram a ter os sinais na mão, discernimento também, porque eles não foram predestinados a sair das denominações e seguir até a terra prometida, até Canaã. Que é isso que Deus veio fazer através do profeta William Branham para nós. Tirar o povo do mundo, tirar o povo das denominações para uma terra que mana leite e mel. É uma terra que está aqui nessa escritura, meus irmãos. Você pode notar que aquele povo que ficou no Egito, os egípcios, não sabem nada da terra prometida. A terra prometida é a revelação dos 7 selos, é a revelação dos 7 trovões, é a revelação do novo nome. É a abertura da palavra, a revelação do livro de Apocalipse. Eles não sabem nada. Eles têm apenas suposições do que pode ser o livro de Apocalipse. Mas o povo que saiu do Egito e seguiu a coluna de fogo, seguiu o profeta, seguiu a nuvem, que foi batizado no mar em nome do Senhor Jesus Cristo, que pôde vencer as 3 etapas da jornada e chegou na 3ª etapa, pode ter a revelação do que é aquilo, pode saber exatamente o que é aquilo, não com uma suposição, mas com uma afirmação. O tempo da suposição se foi, o tempo que nós supunhamos o que era, o que talvez seria, o tempo em que nós ouvíamos muitos pregadores com diversos pensamentos a respeito de um capítulo da Bíblia, e nós ficávamos confusos. Esse tempo se foi.
Depois que conhecemos o profeta William Branham, um profeta vindicado por Deus, um profeta escriturístico, fez aquilo que estava escrito dele, que ele faria. Ele fez exatamente o que estava escrito. Não aumentou, não diminuiu a escritura. Que coisa boa! Que felicidade para nós ser o povo que pode receber estas coisas. Oh, meus irmãos, é demais quando você vê o irmão Branham pregando uma mensagem: senhores, é este o tempo? Perguntando e predizendo que ele iria ao oeste e que lá estaria suposto a se encontrar com 7 anjos e que algo iria acontecer e que sucederia uma grande explosão. Ele estava pregando, meus irmãos, você sabe qual é a probabilidade de eu falar algo? Ó, meus irmãos, eu vou sair daqui uma semana, vai acontecer isso. Eu nem me atrevo a falar tais coisas. Mas o profeta estava ali antevendo aquelas coisas. E ele foi ao oeste, e no dia 28 de fevereiro de 1963, aconteceu, ó, meus irmãos, aquilo que para nós é tão tremendo, aquilo que todos os homens esperaram durante todo o tempo da Bíblia. Eles esperaram o dia 28 de fevereiro de 1963. Todos esperaram pela segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É pela segunda vinda que eles estavam esperando. Até mesmo os discípulos não entendiam. Eles acharam que a primeira vinda seria a segunda, porque eles disseram: tomarás tu o reino agora? Não, Jesus disse que não. Acerca dos tempos vocês não sabem ainda. Por quê? Porque seria no período da sua segunda vinda onde ele viria para tomar o reino do nosso coração. Certo, meus irmãos? Agora o personificador, depois que irmão Branham disse aquelas coisas e saiu, e o povo podia ler a revistinha e se regozijar, o que acontece um mês depois? Uma mulher que também sabe e tem visões, e põe um homem com uma máscara na frente dela e diz: este homem é da Grécia, e ela diz: não, ele é da Inglaterra. Mas como ela sabe essas coisas? Irmão Branham diz que aqui onde nós vivemos, nesta esfera do meio, existe uma trindade para cada lado, mundos espirituais do qual nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos, mas eles estão aí paralelos ao nosso caminho do meio. E para um lado há uma trindade de Deus, e para o outro lado há uma trindade de Satanás. Vamos ler o que o irmão Branham diz? Tudo nessa mensagem, certo, meus irmãos? E aí estava aquela mulher, 175. Agora observe, aquela senhorita Pepper é uma médium verdadeira. E a revista disse: aqui está uma coisa que podem estar certos, que quando um homem morre, ele não está morto, ele está vivendo em algum lugar, porque aquela mulher chama seu espírito de volta e fala com as pessoas. Você, meus irmãos? Irmão Branham diz na mensagem: almas que estão em prisão agora, 254, veja, espíritos não morrem. O homem que é possuído por eles morre, porém espíritos não morrem. Ele disse: vós sois os filhos, vós sois aqueles, e simplesmente note como estão essas coisas. Jesus estava falando com os fariseus, aqueles saduceus, aqueles homens religiosos do seu dia, e ele estava dizendo: vós sois aqueles que mataram os profetas, vós estão ungidos com o espírito daqueles que mataram Isaías, que perseguiram os profetas antes de mim. E tem outra coisa: eu enviarei profetas e vocês matarão eles no futuro, porque Jesus estava falando com o espírito deles. Certo, meus irmãos? Agora, para onde vai estes espíritos?
Para onde foi o espírito de Janes e Jambres? Houve um tempo no Velho Testamento que todos estavam num lugar. E é o tempo em que Saul, ao não ser respondido por Deus através de sonho, através do Urim e Tumim, ele teve que ir até uma feiticeira. Uma genuína feiticeira, feiticeira de Endor. Porque ele precisava consultar o profeta. Eram as 3 maneiras de consultar a Deus: era o profeta, era o sonho e era o Urim e Tumim, aquelas pedras que brilhavam, que estavam no peito do sacerdote, na estola sacerdotal. E Deus não respondia por sonho e não respondia pelo Urim, e o profeta Samuel havia partido e ele precisava consultar a Deus, e até que ele procurou uma feiticeira. Certo, meus irmãos? Quando o homem se apostata, certo? Que Saul foi um apóstata. Quando o homem se apostata e Deus já não lhe responde pela palavra, ele tem que ir a um lugar onde alguém pode penetrar na região dos perdidos. Certo? Apostasia é sair do lugar onde Deus reservou para você e você dá as costas àquele lugar e se vai a outro lugar. Como Abraão estava no lugar determinado por Deus e ele desceu ao Egito, em momentos de Abraão foi um apóstata. Naquele momento Abraão se tornou um apóstata. Certo, meus irmãos? Ainda que o apóstata não é o perdido, diz o irmão Branco. Saul não foi o perdido. Irmão Branco diz: morreu precocemente. Saul morreu precocemente, porque ele não dedicou sua vida a Deus. Morreu, nessa mensagem que o irmão Branco fala. Agora, lá naquele lugar, aquela feiticeira pôde chamar Samuel. Naquele lugar, naquela região estavam os perdidos, estavam salvos ali, subdivididos. Mas depois que Jesus Cristo veio e derramou seu sangue na cruz do Calvário, levou o cativo o cativeiro, agora mudou o lugar para onde vai o Espírito dos salvos. Onde Jesus pegou a chave da morte e do inferno. Agora os homens estão numa casa de prisão, aguardando o julgamento. Eles ainda não foram condenados. O irmão Branco ensina isso, que qualquer juiz correto tem que esperar o julgamento, e eles estão esperando para o julgamento. Pode ser o homem mais maléfico que você viu na face da terra, ele está esperando o julgamento. Vai chegar o tempo em que haverá a segunda ressurreição depois do milênio, e ele vai ser julgado no trono branco. Aí sim, ou será condenado, ou receberá a salvação comum. Você vai depender, meus irmãos. Vai depender do que ele fez para o eleito de Deus. Vai depender se ele deu um copo de água fria, se ele ajudou, se ele fez alguma coisa até mesmo inconscientemente para um salvo de Deus. Deus põe na conta e pode salvá-lo no futuro. Ainda que ele não possa ir no rato, ainda que ele não possa ser tomado da terra, lá no juízo do trono branco, ele poderá ter um julgamento. Certo, meus irmãos? Agora, meus irmãos, essa senhorita Pepper, como ela sabia essas coisas? Isso é para jogar sombra no ministério do profeta William Branham. Na mesma revista, onde saiu o artigo que o irmão Branham discerniu, agora vem esta médium e também faz a mesma coisa. Que coisa? Ela é uma médium verdadeira. Aquela mulher chama-se o Espírito de volta e fala com as pessoas. 190, vamos para o 192, meus irmãos. Agora, estas pessoas neste canal são influenciadas de 2 diferentes lados. Certo, meus irmãos? Agora sim, neste lado, indo por este caminho, existe a Trindade. E neste lado, indo por este caminho, existe a Trindade. Agora, quando em primeiro lugar, neste lado, estão as almas dos justos,
Quando o homem morre, ele vai para um lugar esperar o julgamento. Jesus foi e pregou para aquelas almas que estavam em prisão lá. Os seguintes são os demônios. Agora o irmão Branham está falando da trindade do lado de Satanás. A alma daqueles homens que estão esperando julgamento. Mais adiante um pouquinho estão os demônios. E o seguinte é o diabo e o inferno, crescendo. Agora, primeiro, dentro deles há espírito de homens mortos que nunca se arrependeram. Certo? Naquela região há espírito de homens mortos que nunca se arrependeram, que foram opositores da palavra de Deus no dia em que ela estava manifestada e nunca se arrependeram. Janes e Jambres nunca se arrependeram. Coré, Datã e Abirão nunca se arrependeram. Eles se rebelaram contra o profeta Moisés porque acharam que Deus não deveria revelar sua palavra somente a Moisés, que eles também teriam que ter alguma parte naquilo. Só Moisés subir no banquinho para pregar e eles tinham que ficar ouvindo. Só Moisés tinha a interpretação genuína da Escritura e eles tinham que ficar escutando, ouvindo e aprendendo. Eles acharam que eles também poderiam fazer aquilo. E a terra os engoliu e eles nunca se arrependeram. Mas para onde foi seus espíritos? Foi para aquele lugarzinho e os espíritos deles estão ali. Estão ali fazendo o quê? Influenciando o nosso caminho aqui. Ali estão os espíritos daqueles homens que nunca se arrependeram, influenciando cada alma, cada vida que respira aqui na terra. Nessas 3 primeiras dimensões. O irmão Branham explica sobre isso. São 7 dimensões. Luz, matéria e tempo são as dimensões que nós vivemos. Nestas 3 dimensões, nós somos influenciados pela 5ª e pela 6ª dimensão, porque a 4ª dimensão é a dimensão onde viajam as ondas sonoras do rádio, da televisão. A 5ª dimensão é o lugar dos perdidos, é o 5º dos infernos, como diz os homens por aí. Está ali na 5ª dimensão, influenciando-nos nas 3 primeiras dimensões. Agora nós podemos receber influência da 5ª dimensão, do lugar dos perdidos, e receber influência da 6ª dimensão, onde está o Espírito Santo, porque na 7ª dimensão habita Deus. A 7ª dimensão é o nosso lugar no futuro, é o lugar onde estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, mas eu quero que note, meus irmãos, o diabo, através destes espíritos, influencia o homem. Certo? Você vê na rua as mulheres, os homens sendo influenciados por espíritos dessas regiões dos perdidos. As mulheres nuas na rua, certo? Estão sendo influenciados por esta dimensão. Os homens pervertidos, homossexuais, estão sendo influenciados pelos espíritos daqueles homens sodomitas, que não queriam as virgens de Ló, mas queriam relacionar-se com aqueles homens que foram visitar Ló. É uma influência, é receber a influência do lado negativo. Agora, aquela mulher, o que fez aquela mulher? Ela penetrou naquele estado, certo? Agora, meus irmãos, vamos para os nossos dias. O que Deus tem feito por nós? Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, tem nos dado uma mensagem escriturística, uma mensagem que nós podemos identificá-la na Escritura. Nós podemos ver o profeta William Branham identificado na Escritura em Apocalipse capítulo 10, verso 1 ao 7. Mas nós temos também Apocalipse 10, verso 8 ao 11, o que toca aqueles que são testemunhas de Apocalipse 10, 1 a 7.
nós temos visto, meus irmãos, que depois que o sétimo anjo revela todos os mistérios de Deus e traz o livrinho aberto, e Cristo põe um pé na terra e outro no mar, levanta a mão e diz que o tempo acabou, revela os 7 trovões, revela todos os mistérios. Qual é o próximo passo da Escritura para cumprir? O próximo ato é João, aquele que está vendo todas as coisas e escrevendo todas aquelas coisas. A ele é ordenado ir e tomar o livro da mão do anjo que está em pé, um pé sobre o mar e sobre a terra. E nós, meus irmãos, temos percebido que o livro tem sido tomado. O livro já não está mais na mão do sétimo anjo. E você não pensa que o sétimo anjo, seu espírito, na região onde ele está nervoso com essas palavras, não. Se ele pudesse escutar, ele estaria felicíssimo, agradecidos a Deus, porque a Bíblia está cumprindo. Vai e toma o livro da mão do anjo. E o livro tem sido tomado da mão do anjo. E quando o livro é tomado da mão do anjo, parece que Deus faz uma junção no tempo, dobra uma esquina na construção desse edifício. E quando Deus faz isso, surge algo que o mundo nunca ouviu falar. Quando o livro desceu na mão do sétimo anjo, o mundo nunca tinha ouvido falar sobre o Cordeiro sair do trono, tomar o livro e a intercessão terminar. E o irmão Branham não explicou da terceira etapa. Vocês viram isso, meus irmãos? Da terceira etapa, William Branham nunca explicou. E como ele não explicou, nunca houve personificadores. Os personificadores da terceira etapa surgem após a explicação da terceira etapa. E quem tinha a incumbência de explicar a terceira etapa? Apocalipse 10, 8 a 11, João, que representa a noiva. João representa a noiva que foi levantado acima das eras, foi levantado para ver, foi levantado para ter a revelação. E quando João toma o livro, e a voz manda ele comer o livro, e que o livro seria doce em sua boca, mas tendo comido ficou amargo no seu ventre, foi dito a João: profetiza outra vez. Ou seja, prega novamente o que o sétimo anjo pregou, e agora abre a boca, pode explicar o que é a terceira etapa. E nós temos, meus irmãos, escutado a terceira etapa, nós temos ouvido a explicação daquele livrinho que foi revelado, mas que não foi explicado. Temos sabido qual é o novo nome, que manifestou, mas não foi explicado. O novo nome manifestou, mas não explicou que ele era o novo nome. Ele apenas disse: HM faz parte do nome de Deus. Certo? Como foi nos dias de Ló, quando 3 anjos desceram do céu, 3 anjos, 3 homens, e 2 desceram a Sodoma. Billy Graham e Oral Roberts desceram entre as denominações, e quanto mais Billy Graham prega, mais aqueles homens ficam cegos. Quanto mais Oral Roberts pregava, mais eles se cegavam. Os sodomitas foram tomados de cegueira, mas enquanto as denominações estão tomadas de cegueira pela pregação dos 2 anjos, há um anjo que fica só com Abraão na montanha. E aquele homem, Abraão chamou de Elohim, meu Senhor. Ele até se prostrou diante daquele homem que vinha com sua roupa empoeirada, caminhando no maior calor do dia. Deus era um homem. Meus irmãos, o povo sempre fica confuso, porque
porque eles imaginam Deus um ser tão sobrenatural que explodiria a terra se pisasse nela, mas Deus é tão sobrenatural que Ele consegue se diminuir até ser um homem e confundir a mente dos sábios e entendidos. Deus foi um homem, como foi nos dias de Ló, assim seria na vinda do Filho do Homem. 2 desceram a Sodoma e um ficou com Abraão. E qual foi o sinal que aquele homem que ficou com Abraão fez? Discerniu os pensamentos de Sara, que estava atrás dentro da tenda, de costas para a tenda, lá debaixo do pé de carvalho, comendo carne com Abraão. Abraão lavou seus pés. Abraão fez churrasco para Deus. Mandou Sara fazer bolo. Abraão, Deus comeu manteiga. Certo, meus irmãos? Talvez Deus tenha feito algum comentário a respeito da carne que Abraão estava servindo. Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, limitado dentro de um corpo humano. E o que ele fez? Discerniu os pensamentos de Sara, quando ele disse a Abraão: Abraão, vou te visitar conforme a promessa, e tu terás um filho. E Sara, lá dentro da tenda, sem expressão no rosto, somente sorriu no interior do seu coração, porque ela já era uma velha e seu marido era um velho. O que acontece? Aquele homem que conversava com Abraão, por que Sara riu? Sabia, este seria o sinal, e Deus veio, como foi nos dias de Ló, Deus representado em carne humana, Deus em William Branham, discerniu os pensamentos da congregação. Esse é o nosso Deus, essa é a nossa porção, receber Elohim. A nossa porção não foi receber anjos em Sodoma. Para começar, nós temos que estar fora de Sodoma para receber Elohim. Elohim não é recebido em Sodoma. Ele manda 2 anjos lá, mas ele fica sozinho na montanha com Abraão. E nós somos a semente de Abraão, a semente da fé, não da incredulidade, a semente que pode ver aquilo que Deus prometeu cumprir no seu dia e dizer amém. Certo, meus irmãos? Agora, depois que o livro foi tomado, e que foi profetizado, e que ficamos sabendo qual é o novo nome, qual é o dia e hora, e nós não sabíamos qual era o dia e hora, que se necessitou da mensagem, da pregação de um homem. Agora, eu, com toda liberdade que o pastor João Bispo nos dá, que ele não está aqui, certo, meus irmãos? Ele está longe, né? Nós estávamos com ele lá no Belém do Pará, mas com toda a liberdade, porque ele também prega essas coisas, talvez trazer um pouquinho de doutrina, não é comum, mas que Deus tem usado nosso querido pastor Osmar, que tem nos ajudado, que tem trazido uma pregação a qual nunca antes pudemos ouvir. Quem pode se levantar e dizer que antes que este homem pregasse o que era ser trovões, que o Cordeiro saiu do trono, que a era havia terminado? Quem pode se levantar com a mensagem e dizer que já havia mostrado isso para o povo? Não. Mas hoje, se você perguntar, há muitas mensagens. Mas o que são? Personificadores. Mas por que são personificadores? São personificadores porque não podem se manter ao lado daquele primeiro que Deus enviou. Não podem se manter ao lado daquele que Deus levantou. Porque foram personificadores nos Estados Unidos, porque não puderam se manter ao lado do tabernáculo Branham. Porque foram personificadores nos dias de Moisés, porque não puderam se manter ao lado de Moisés. Não puderam se manter ao lado
da libertação do povo. O personificador, ele quer segurar o povo. Ele quer que o povo tire seus olhos daquele homem que Deus está usando. É o papel do personificador. A senhorita Piper foi na região dos perdidos para poder saber quem era aquele homem e conversar com o espírito de um morto. Não tente fazer isso. É abominação em Israel. Mas irmão Branham está ensinando. Há um médio genuíno, porque existem os médios falsos também. Mas há um genuíno, há um verdadeiro. E o personificador, ele vem para poder jogar sombra sobre o ministério do genuíno. Balaão veio para jogar sombra no ministério de Moisés. É assim, meus irmãos. Personificadores vêm, e Balaão olhou da montanha e ele começou a olhar Israel, porque ele tinha recebido dinheiro para poder amaldiçoar Israel. Sabe, meus irmãos, se você é o Israel de Deus, tem alguém te olhando para te amaldiçoar. Tem alguém pronto para te amaldiçoar em troca de dinheiro. Existem pregadores prontos para te amaldiçoar, e eles vão olhar em nós, e eles vão olhar do alto da montanha, e eles vão procurar falhas em nós. E irmão Branham diz que Balaão encontrou falha em Israel. Balaão olhou e encontrou um homem que tinha casado com a mulher de outro homem em Israel. Diz, está aí. Eu vou chegar diante de Deus e vou apresentar aquelas falhas diante de Deus, e com certeza Deus vai amaldiçoar Israel. Não. Balaão procurando falhas, mas Balaão não viu a rocha ferida. Balaão não viu a coluna de fogo. Balaão, o que ele precisava ver, ele não viu. E nossas falhas estão aí. Mas Deus não pode deixar que a maldição nos pegue. Não pode. Como vai amaldiçoar Israel? Contra Israel não há encantamento, diz Balaão mesmo. É? Mas vai. O personificador, o que ele faz? O personificador vem, aprende, que eles aprenderam com o irmão Branham. O personificador vem e aprende, porque ele não sabia, ele não entendia, ele é ensinado. E o irmão Branham explicou a primeira e segunda etapa, e os personificadores aprenderam através do irmão Branham. Depois que eles saíram, eles acharam que eles também tinham, e que o irmão Branham deveria ser humilde para ouvi-los, quando eles é que deveriam ouvir o irmão Branham. Deus não usa mais do que um homem no dia em que ele está trabalhando para revelar sua palavra. Vocês me entendem, meus irmãos? Para revelar a palavra. Deus usou Moisés. Depois que Deus usou Moisés, ele pôs Moisés a dormir e passou a usar Josué. Mas por que não usou Moisés e Josué? Deus é um, Deus não é dois. Deus passou a usar Josué somente após a morte de Moisés. Deus usou William Branham, e ele não podia usar o William Branham e a mensagem da noiva ao mesmo tempo, porque é ele que tem que estar em William Branham e depois sair de William Branham e passar para a esposa. Deus não é dois. Deus usa um homem para nos mostrar estas coisas, ele não usa dois. Deus não é esse tipo de... Meus irmãos, agora o que faz o personificador? O que fez aquela mulher? Ela penetrou naquele estado, e ela está falando com aqueles homens possessos de demônio. O que faz o personificador? Para poder jogar sombra quanto ao verdadeiro dom de Deus, ele entra na região dos perdidos e começa a falar com aqueles homens possessos de demônios, que estavam desde o princípio. O espírito daqueles anjos que caíram e não se arrependeram lá atrás, no princípio, e se consentiram que seus seres foram possessos por eles. Quando você rejeita a terceira etapa, quando você rejeita o homem que Deus tem usado na terceira etapa,
para nos trazer estas coisas, e o rejeita, o que você tem que fazer? Você tem que ir à região dos perdidos, para poder ter um concílio com aqueles espíritos, para poder vir e poder proferir suas palavras de ciência. Certo, meus irmãos? É a região dos perdidos. A região dos perdidos no tempo de Acabe eram os 400 profetas de Acabe. É a região dos perdidos. Todos eles falavam contra a profecia de Elias. A região dos perdidos é muitos. E a região do salvo é só o Espírito Santo. Na região do salvo, nós recebemos a influência do Espírito Santo. Na região dos perdidos, há muitos no qual você pode obter um concílio dali. A região dos perdidos no dia de Jesus eram os fariseus, os saduceus, os escribas. Eles estavam ali, e você vai ver lá para o finalzinho do livro de São Mateus, que eles se reuniam para formar concílios, para saber fazer como matar Jesus. É o concílio da região dos perdidos. Você vê, meus irmãos? Ela entrou na região dos perdidos. Os personificadores entram na região dos perdidos. Personificadores que vêm com um dom, com uma mensagem parecida, mas não é original. Que vem com uma mensagem falando igual, mas não é a genuína. Meus irmãos, vamos ver aqui para encerrar, meus irmãos. 196, 204, para encerrar, certo, meus irmãos? Agora, vocês grandes amigos católicos, os quais creem na intercessão dos santos, se vocês estão falando com um santo em sua igreja, aquele homem é um pecador, ele está no inferno. 204, estado religioso, certo? Se alguém aqui de nós, se alguém aqui no mundo, se alguém diz que está falando com o espírito de um homem morto, sabe onde você está entrando? Está entrando no inferno. Porque ele é um pecador. Ele está no inferno ou esperando além do seu julgamento. Se ele fosse um santo, ele estaria na glória de Deus e não poderia voltar. Amém, meus irmãos? Isso cabe para nós na mensagem também. Tem muito pregador que diz que falou com o irmão Brano. Só, irmão, você pode até ter ouvido um espírito e falado com alguém, mas não é o William Brano. William Brano não está no inferno. William Brano está na glória. Assim como Moisés foi para a glória, nós cremos que nosso profeta também foi para a glória. E se você está ouvindo alguém falar alguma coisa para você, não duvidamos que tenha ouvido, mas você não tem entrado na região dos salvos, é na região dos perdidos, e ouvindo alguém da região dos perdidos. Amém, meus irmãos? Pai Celestial, muito obrigado por estes bons momentos que tivemos aqui nesta manhã. Ajuda os meus irmãos, ajuda o pastor João Bispo, que também já está no finalzinho de sua jornada no Belém do Pará, que ele possa retornar bem, assim como estávamos lá, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, neste dia, mais e mais. É o que te pedimos em teu nome, Senhor. Muito obrigado. Amém.